Você sabia que a cremação está se tornando uma escolha cada vez mais popular? Descubra se essa prática é um pecado aos olhos de Deus. Pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional. A tendência é que até 70% das pessoas prefiram a cremação nos próximos 10 anos. Mas será que os cristãos devem considerar essa prática? Vamos explorar juntos neste vídeo. A cremação é um processo no qual o calor extremo é aplicado ao cadáver em temperaturas altas dentro de uma câmara de cremação. Esse processo resulta na vaporização da maior parte do corpo, incluindo o tecido mole, deixando apenas os ossos. Em seguida, os ossos são queimados até se tornarem pó seco ou partículas de osso chamadas cinzas. A ideia por trás da cremação é que, assim como a Bíblia diz: do pó vieste e ao pó retornarás, ao passar pela cremação, o corpo retorna ao seu estado original de pó do qual foi criado por Deus. Estudos mostram que cada vez mais pessoas estão optando pela cremação devido a mudanças nas preferências sociais, restrições econômicas e considerações ambientais, tornando uma alternativa mais sustentável em comparação ao enterro tradicional. A ausência de menções diretas à cremação na Bíblia levanta questões sobre a prática em contextos religiosos. Embora haja relatos de corpos sendo queimados em eventos específicos, não há uma prescrição clara sobre a cremação como método comum de disposição após a morte. A falta de referências explícitas à cremação na narrativa bíblica permite interpretações variadas e adaptações dentro dos princípios cristãos. Diferentes tradições e denominações cristãs abordam a questão da cremação com base em suas interpretações dos ensinamentos bíblicos e tradições eclesiásticas, resultando em uma gama diversificada de perspectivas sobre o assunto. A cremação, além de ser uma prática em ascensão devido a mudanças sociais e ambientais, também levanta questões sobre a manipulação dos restos mortais em contextos religiosos. Enquanto a ciência destaca a cremação como uma opção mais sustentável em comparação ao enterro tradicional, as Escrituras oferecem perspectivas espirituais sobre a transitoriedade da vida física e a promessa da vida eterna. A decisão entre cremação e enterro reflete não apenas preferências individuais, mas também crenças fundamentais da fé cristã sobre o respeito pelo corpo como templo do Espírito Santo e a esperança na ressurreição. Diferentes denominações cristãs abordam o tema com interpretações variadas, reconhecendo que, desde que seja feita com respeito e não contradiga os princípios cristãos essenciais, a cremação pode ser considerada uma opção viável para os seguidores de Cristo. A ressurreição dos corpos glorificados é um tema central na fé cristã. Com base em 1 Coríntios 15, nesse capítulo, Paulo discute a transformação dos corpos terrestres em corpos espirituais na ressurreição. Ele enfatiza que nossos corpos são semeados em humilhação, mas ressuscitarão em glória, semeando-os em fraqueza e ressuscitando com poder. Essa promessa de uma transformação completa dos nossos corpos é fundamental para a esperança cristã na vida eterna. Portanto, independente do método de disposição após a morte, a crença na capacidade de Deus de recriar nossos corpos glorificados é o cerne da fé na ressurreição e na vida eterna. Ao considerar a cremação ou enterro, é essencial refletir sobre o tipo de cerimônia fúnebre desejada. A escolha entre uma urna contendo cinzas e um túmulo tradicional com lápide pode impactar a forma como os entes queridos lidam com o luto e celebram a vida dos falecidos. Enquanto a cremação oferece mobilidade e flexibilidade para as cinzas, o enterro em um local fixo pode proporcionar um local de memória e visitação para familiares e amigos. Além disso, a logística de viagens para participar de um serviço de despedida deve ser considerada, pois o tempo entre o falecimento e o funeral pode influenciar quem consegue comparecer.
Cada opção carrega significados simbólicos e práticos, que devem ser ponderados ao decidir sobre o destino final do corpo após a morte. A cremação é um tema que tem suscitado diferentes interpretações dentro das diversas denominações cristãs. Enquanto algumas tradições veem a cremação como uma prática aceitável, desde que realizada com respeito e consideração, outras ainda mantêm reservas em relação a esse método de disposição do corpo após a morte. Essas divergências refletem a complexidade da questão e a necessidade de considerar não apenas as Escrituras, mas também os ensinamentos e tradições específicas de cada comunidade de fé. A decisão sobre a cremação muitas vezes é deixada ao discernimento individual, levando em conta princípios fundamentais da fé cristã, como o respeito pelo corpo como templo do Espírito Santo e a crença na ressurreição dos mortos. Assim, é essencial buscar orientação e reflexão dentro do contexto da própria comunidade de fé, ao considerar a cremação como uma opção viável para os seguidores de Cristo. A cremação como prática em ascensão levanta questões profundas sobre a transitoriedade da vida física e a promessa da vida eterna. Enquanto a ciência destaca a cremação como uma opção mais sustentável em comparação ao enterro tradicional, as Escrituras oferecem perspectivas espirituais sobre a manipulação dos restos mortais em contextos religiosos. A decisão entre cremação e enterro não se resume apenas à preferência pessoal, mas também reflete crenças fundamentais da fé cristã sobre o respeito pelo corpo como templo do Espírito Santo e a esperança na ressurreição. Diferentes denominações cristãs abordam o tema com interpretações variadas, reconhecendo que desde que seja feita com respeito e não contradiga os princípios cristãos essenciais, a cremação pode ser considerada uma opção viável para os seguidores de Cristo. A decisão entre cremação e enterro não se resume apenas à preferência pessoal, mas também reflete os princípios fundamentais da fé cristã. A dignidade e o respeito pelo corpo, como templo do Espírito Santo, são aspectos essenciais a serem considerados ao escolher o método de disposição após a morte. Embora a Bíblia não forneça instruções explícitas sobre a cremação, os princípios gerais de honra e reverência ao corpo humano são fundamentais para os cristãos. A maneira como lidamos com os restos mortais de um ente querido deve refletir nossa crença na ressurreição dos mortos e na vida eterna, mantendo-se alinhada com os valores cristãos de amor, compaixão e respeito mútuo. Portanto, ao tomar uma decisão sobre cremação ou enterro, é importante fazê-lo com base nessas considerações éticas e espirituais que moldam nossa compreensão do significado da vida e da morte à luz da fé cristã. A perspectiva da vida eterna e da promessa da ressurreição dos mortos é um tema central na fé cristã, que transcende as práticas funerárias terrenas. A Bíblia oferece uma visão reconfortante sobre a transitoriedade da vida física e a esperança de uma existência espiritual eterna para aqueles que creem. A ressurreição de Jesus Cristo é o cerne da fé cristã, servindo como a garantia da ressurreição futura para todos os fiéis. A promessa de uma transformação dos corpos terrestres em corpos espirituais na ressurreição reflete a crença na vitória sobre a morte e na continuidade da vida além do túmulo. Portanto, ao considerar questões relacionadas à cremação ou ao enterro, é essencial manter o foco na esperança da vida eterna e na confiança na promessa divina de um novo corpo glorificado para aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo. Que as respostas apresentadas neste vídeo possam trazer clareza para aqueles que estão considerando suas opções em relação à forma como desejam ser tratados após o falecimento. Ao refletir sobre a cremação e o enterro, é essencial ponderar não apenas as preferências individuais, mas também os valores e crenças
que fundamentam nossa compreensão da vida e da morte. A decisão sobre o destino final do corpo após a morte é uma escolha pessoal e significativa, que deve ser feita com base no respeito pelo corpo como templo do Espírito Santo e na esperança na ressurreição dos mortos. Que cada indivíduo encontre paz e orientação ao considerar essas questões profundas, lembrando-se sempre da promessa da vida eterna para aqueles que creem. Se você gostou deste conteúdo ou tem algo para compartilhar conosco, deixe seu like e comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais reflexões bíblicas. Que Deus abençoe sua jornada e lhe traga paz em todas as decisões importantes da vida. Até o próximo vídeo.